Fala, meu amigo, fala, minha amiga, muito bom dia para você. Sempre quando você tem um grande jogador, um bom jogador, um craque na sua equipe, sempre surgirão especulações de possíveis saídas. E nós vamos falar sobre isso. Não é a primeira vez e não será a última. E mais uma vez, o nome do Mateuzinho sendo especulado no Esporte Clube Bahia. Nós vamos reagir aqui a um comentário do Baraúna, lá no canal Tricolor On, onde eles colocam, inclusive, algo meio que enigmático do Renato Gueldeville, que já foi candidato ao Conselho Fiscal do Bahia e tem uma relação muito forte com o pessoal do Grupo City. Ele colocou frases deixando muitas coisas no ar. É sobre isso que vamos falar, tá? Mas antes de seguir, vou pedir para você deixar o seu like e para você se inscrever no nosso canal. É uma fala um pouco longa, mas para você entender todo o contexto, é importante você assistir. E eu volto após essa fala, nós vamos acompanhar juntos aí, para me dar a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo e também colocar o Fábio Mota falando do que há de verdade ou não sobre esta situação do Mateuzinho sendo especulado no Bahia, beleza? Então vamos nessa, deixa o like, se inscreva no resenha. Esse papo de Mateuzinho no Bahia procede? Perguntou aí o Peu Ribeiro. E ele chegou aqui. Procede? Talvez. Difícil? Sim. Esgotado? E aí ele coloca assim uma carinha de dúvida e joga. Quem pariu Mateus? 3 pontos. O que eu soube através de umas fontes é que, vamos falar na língua da rua, Bruno, É isso. o Mateuzinho tá pra jogo. O que é o Mateuzinho tá pra jogo, Bará? É um ativo que o Vitória intencionava vender e vender bem. E se vai vender e vender bem, pode ser vendido para quem? Para quem quiser pagar, irmão. Então, volto a dizer, eu buscaria o atleta. Eu. Tô afirmando que ele vem? Não, Bruno. Eu tô dizendo que eu buscaria. Simples assim. Simples assim. No mercado, tá na prateleira, tá disponível mediante pagamento. É só ver qual é o pagamento. Qual é o pagamento. E eu faria isso. Eu agora, o campeonato acabou, os regionais acabaram no domingo, a maioria. O Paulista acaba depois de amanhã. Eu ia buscar os melhores dentre aqueles que estão disputando os campeonatos regionais. Por exemplo, o Mateuzinho não foi descoberto no Ipiranga de Erechim, o Bruno. Sim. Não é São Paulo, tampouco foi Rio ou Minas. Só que será que não tem um cara em Minas interessante do ponto de vista desportivo? Será que não tem um cara no Nordeste interessante do ponto de vista desportivo? Será que não tem um cara no Norte, um jovem, com talento e que possa agregar? As pessoas têm que entender isso. E tem horas que é mais do que pertinente você fazer apostas. Por exemplo, pelos poucos jogos que eu vi com a camisa do Esquadrão no Sub-20, esse David Martins vai dar caldo, Bruno. Pode até me enganar, entendeu? Mas vai dar caldo. O Zé Guilherme vai dar caldo. O nosso Roger está sendo trabalhado, recuperando as questões que tinham que ser recuperadas, vai dar caldo. Então tem uma turma aí que vai dar caldo. Agora o torcedor tem que ter a ciência. Não é o menino entrar, não vai para lugar nenhum, é pé duro, é isso, é aquilo. Gente, é a gente ter o discernimento de que tudo é um processo. Tem uns que amadurecem mais cedo, outros demoram de amadurecer e outros nunca amadurecem. Os que não vão amadurecer nunca, irmão, tira o melhor dele enquanto puder, depois, irmão, bota no mercado e negocia. Infelizmente, é a lei da selva, é a lei do mercado. Não estou falando nada que não já aconteça no mercado, Bruno. Então, são esses entendimentos que a gente tem que ter. Com relação a este enigma do nosso Renatinho Gueldeville, fica aí para quem quiser. Será que me ouviram, Bruno? Será que eu falar que eu traria, que é um jogador interessante, foi ouvido e bem avaliado? Quem puder, responda. Eu vou perguntar ao drone, para ver o que é que o drone me diz. Agora, Bará, você acha que, na sua percepção, você que transita, né, pelos dois universos aí, você tem boa aderência lá no Barradão, vamos dizer assim.
Você acredita que é possível uma negociação envolvendo um jogador tão importante para o Vitória como é Mateuzinho para o Sport Clube Bahia existir novamente uma transação entre esses dois clubes? Porque, ao que parece, a impressão que eu tenho é que sempre que... Eu vendo para todo mundo, não vendo para o Bahia. A impressão é essa. E sempre que existe essa vontade por parte do Bahia, parece que o mundo vai cair, o mundo vai desabar lá na torcida do Vitória, né? Então eles sempre tentam ser o mais resistentes possíveis para negociar com o Bahia. Então eu queria saber de você que tem essa adesão, essa facilidade de conversar com a galera de lá. Você acha possível? Porque a gente viu o que aconteceu com o Wagner Leonardo, né? Foram indiretas, quiseram vender, mas o Bahia não. Inclusive pediu para o jogador até se manifestar, ficou feio, porque depois... a história não se vende, depois vendeu. Pois é. Dias depois vendeu. Mas o grande lance, e aí eu não vou discordar de nenhum dos lados, Bruno. O grande lance e o importante a gente conversar é o seguinte: eu acho pertinente. Por exemplo, eu quero o trabalho de Bruno. Eu não posso ligar direto para Bruno, e se Bruno tem alguém que trata da vida dele, ou tem relação com alguém, eu tenho que tratar com esse alguém antes. Eu não posso ir direto a Bruno. Se eu vou direto a Bruno, eu estou desrespeitando uma hierarquia de mercado, Bruno. Se eu quero um jogador do Palmeiras, não é mais lícito, mais democrático, mais prudente que eu procure alguém do Palmeiras? O próprio clube? Sim. Eu tenho interesse em Bruno. Bruno está disponível? Olha, não tá, mas a multa é X. Se ele quiser ir, vocês se acertem. Pronto. Porque ninguém vai lhe acusar, Bruno, de assediar, de buscar e tal e tal. O que a gente tomou conhecimento, e todo mundo tomou conhecimento, é que o Bahia foi ao staff do atleta e ao atleta. E o atleta pediu para ir. Tá? A verdade é essa. Então, a informação é que, naquele momento, Wagner Leonardo pediu para... Queria ser negociado. Queria ser negociado. Porque a proposta feita era hiper, super, ultra vantajosa. Tá? A sorte do staff do Wagner Leonardo, Bruno, é que o Grêmio veio com uma proposta muito próxima, muito parecida do que foi a proposta do Bahia. E quando você tem uma proposta nesse nível, nesse contexto, fica diferente. Quer dizer, diferente não. Você não sente tanto não ter ido para o lugar A, porque o lugar B acaba por pagar para você a mesma coisa. Para o jogador ficou legal. O Vitória deu uma desculpa que eu não comi muito esse reggae. Não fui muito nessa praia, Bruno, de que não vendemos para o Bahia porque na época não tínhamos a totalidade do passe. Aí corremos para comprar o atleta, aí veio uma proposta parecida com a do Bahia e aí acabamos vendendo para o Grêmio e tal. Ficou muito claro o seguinte: vendo para o Grêmio, mas não vendo para o Bahia. Ponto. Isso é o que ficou claro. Mas vamos lá. Se o Bahia for direto ao clube e perguntar: olha, eu tenho informações de que vocês querem negociar o Mateuzinho, que é um ativo de vocês, que vocês querem fazer caixa. Quanto é? Muda tudo. Tá entendendo, Bruno? Muda tudo. Você vai a quem de direito. Porque, vamos lá. Quantos anos ainda tem Mateuzinho de contrato com Vitória? Só uma saída legal. E aí é o que criaria o ânimo acirrado. Porque se o Vitória explica para sua torcida que vendeu porque foi vantajosa comercialmente a negociação e o dinheiro vai ser reinvestido em novos ativos, em uma reposição e para sanear muito das dívidas que o Vitória tem, eu acho que o torcedor do Vitória vai entender. Ele tem contrato até 31/12/2028, segundo o Transfermarkt. Então pronto, ainda tem mais 3 anos de contrato. É um peso diferente, tá entendendo, Bruno? Eu acho que se quer tirar o jogador, e o jogador tá para jogo no mercado, é pagar o que tá no jogo, tchau e bênção. E ninguém tem coisa de imbecil não, velho. Segundo o mesmo Transfermarkt, o valor de mercado de Mateuzinho hoje gira em torno dos 3 milhões de euros. Convertendo, deixa eu fazer uma conta. 18 uns quebrados, 17 uns quebrados. Deixa eu ir exato aqui, exato. Com 3 milhões, né? 18 e uns quebrados, realmente. Pronto. 144. 18 milhões de reais, ou seja,
Pra vender pro Bahia, eu acho que... Mas disseram que a multa foi para 300, né? E são coisas que a gente tem que analisar direitinho, mas vamos lá. Qual é o preço? Quanto valeria pra você hoje o Mateuzinho ou o Baraúna? Quanto seria válido o Bahia pagar por esse jogador? Eu acho que até 30 milhões tá de bom tamanho, velho. Tá válido. Tá avaliado em 18. Eu acho que se você pagar 30, a gente tá falando de um jogador que arrasta, que tenta, que chuta. Ele deu uma cabeçada, apesar de ser baixinho, perigosa contra Marcos Felipe. Concorda? É um cara que cria problemas aos adversários. Luta de fora da área, entra na área para chutar, coloca os companheiros em posição. Teria, a contento, uma grande reposição para uma eventual saída daqui a um tempo do Everton. Ou você acha que não? Por estilo de futebol. E ainda faria aquilo que você pede que alguém faça. Me dê a bola que eu vou. Ele foi esse cara no Vitória do ano passado. No Bavi, de domingo, pedi a bola. Ele devia me dar. E mesmo em xeque, né, se tava bem fisicamente ou não. Tentou o tempo todo. Tentou o tempo todo. Tentou o tempo todo. Então, assim, esse cara, um jogador desse nível é desnecessário no seu elenco? Não. Vai ser útil? Claro que vai ser útil. E é um valor acessível pro Bahia e um valor que poderia resolver boa parte aí do plano do Vitória, né? Ainda vou mais longe. Se pagasse nele o valor que se pagou por Lúcio, eu tava bem pago também. Eu não vou desmerecer os outros não, entendeu, Bruno? 30 milhões e Eu não vou desmerecer. Um Mateuzinho jogando hoje pelo Bahia, podendo jogar uma Libertadores e ser decisivo no jogo A, B, C ou D, pode se transformar em quanto? tem 27 anos de idade apenas. Ainda tem 27. Tem Meu irmão, quem consegue vender Tassiano por 31, 32, não consegue vender Mateuzinho daqui a um ano, dois, por 30, 40, 50, 60, Mas eu 100? acho que 30 milhões, a casa dos 30 milhões estava bem Não, paga. eu estou dizendo que absurdamente, se indo pro limite do absurdo. Eu penso assim, no limite do absurdo, a gente tem jogadores melhores com esse valor para pagar. Dentro do mercado sul-americano, por exemplo, esperava até a janela de julho. Ok. Você me perguntou o seguinte, o que seria justo? Eu achei 30. Não, 30. Mas ainda que se pagasse 50, 60, a gente não está falando de nada extraterrestre. Você está entendendo? Não estou falando de nada extraterrestre. Aqui cada um tem seu preço. Eu acho que 30 é um valor justo. É um valor justo. Tá? Foi o que se pagou por Caio, por Jean. Tá? Foi o que se pagou para trazer Eric, um pouco menos, claro. Everton tem um custo próximo. Aí, meus amigos, Jailson Baraúna largando doce aí a respeito dessa possível vinda de Mateuzinho pro Bahia, né? Nada passa ainda do campo de especulação, mas aonde há fumaça, há fogo, né? Nós temos aí duas situações, tá? Antes de colocar o Fábio Mota. A primeira situação é que depois do que nós assistimos, o que aconteceu com o Wagner Leonardo, não dá pra gente colocar a mão no fogo por mais absolutamente nada. Eu não coloco. Por outro lado, me parece mais uma tentativa de forçar uma situação do que propriamente realmente uma intenção, né, de uma investida lá no Vitória, né, por parte aí do Bahia com relação ao Mateuzinho, tá? Então, acho que fica muito mais num desejo, numa vontade do torcedor do Bahia de ter o Mateuzinho do Vitória, do que propriamente uma realidade envolvendo de fato aí uma possível investida, uma negociação com o Vitória. E agora nós vamos ouvir aí o Fábio Mota falando sobre isso. Mateuzinho ali no fim da partida, ele estava bem isolado, atrás ali de todo mundo, até chorando. Ele recebeu alguma proposta de fora, vai sair, continua? Não existe isso, é fake news, não tem nenhuma proposta do Mateuzinho. Tava chorando porque tá todo mundo triste, ele queria ser campeão, evidentemente, certo? Mas não tem negociação nenhuma com o Mateuzinho. E o Lucas Arcanjo para Atlético Mineiro, tem alguma conversa? Fake news também, não teve proposta, nada disso, nada, não tem nenhuma proposta. O que é de certo é que a gente está aí no mercado, buscando 2 ou 3 esforços para qualificar e melhorar a nossa equipe. Esperamos que até dia 10 a gente consiga trazer. Bom, está aí a fala do Fábio Mota, realmente não tem absolutamente nada, né, nenhum tipo de negociação, nenhuma proposta.
Mas até fazendo aqui uma brincadeira, eu acho até engraçado, né? O pessoal coloca até preço, né? Não, é 30 milhões, não é 18 milhões. Tá lá no Transfer Market. Fato é que a multa do Mateuzinho é uma multa, hipoteticamente falando, surreal de se pagar, mais de 300 milhões. Mas, se não for com a multa, quem decide o preço, que aceita vender, é o Vitória. Ah, o Mateuzinho quer ir para clube A, B, C ou D. O Vitória aceita a proposta? Quanto é? É 18? É 30? É 50? Não, isso aí realmente quem tem que dizer é o Vitória, através do presidente Fábio Mota. Quanto é, Fábio? Ah, só pela multa? Então pronto, paga a multa aí você leva. Ah, não vai pagar a multa não? Então vai ficar aqui. Não precisa pagar a multa não, mas pague 70, pague 100, pague 80, pague 50. Enfim, a galera querendo aí, né, forçar uma situação aí com o Vitória, né? Então é basicamente isso, gente. É uma especulação, né? O Renato Gueldeville deixa algo no ar, mas não acredito nessa possibilidade, pelo menos por enquanto, porque o Fábio Mota não liberaria o seu principal jogador, inclusive por qualquer valor, né? Eu acho que seria muito um tiro no pé do Vitória liberar o Mateuzinho, que seja por 30 milhões. Eu não liberaria, mas diante do que aconteceu com o Wagner, não dá pra gente realmente assegurar, cravar absolutamente nada em se tratando de mercado da bola no futebol brasileiro, tá certo? Então deixa aí seu comentário, seu like, sua opinião, tudo que você achou aqui do nosso conteúdo. Valeu, um abraço, fui e até o próximo.